dia. Marcos certamente foi o primeiro evangelho escrito. Foi o primeiro dos 4 evangelhos. E a fonte que Marcos usa é o apóstolo Pedro. Os relatos do apóstolo Pedro. Isso por causa da proximidade de Marcos junto com Pedro. Eles caminharam juntos. Lá em 1 Pedro 5,13, o apóstolo Pedro diz assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho. Pedro chama Marcos de meu filho. Certamente o seu filho na fé, a quem Pedro pôde discipular, né? Marcos era sobrinho de Barnabé e também participou da primeira viagem de Paulo e Barnabé, só que Marcos abandonou a viagem no meio do caminho. Mas é uma história longa de Marcos, mas ele então é restaurado, ele é discipulado e ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Esse Evangelho é escrito para os romanos. A intenção dele é apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para os romanos e também para os cristãos ali que já estão em Roma, já sofrendo perseguição, a perseguição de Nero. E além de ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos foi usado como fonte também para o evangelho de Mateus e para o evangelho de Lucas, né? São os 3 evangelhos sinóticos, que nós dizemos, ou parecidos. O evangelho de João, ele destoa desses 3 evangelhos. O evangelho de Marcos é que mostra Jesus em ação. Você vai ver o tempo todo Jesus curando, Jesus libertando, Jesus falando. É o evangelho da ação. O Marcos quer mostrar para os romanos o que Jesus fez. Marcos quer mostrar também para os romanos que Jesus é o Filho de Deus. E também ele quer mostrar Jesus como servo. O evangelho de Marcos responde à pergunta de quem é Jesus. Você quer saber quem é Jesus? Vai para o evangelho de Marcos. Por isso nós escolhemos aqui um evangelho e o evangelho de Marcos para caminharmos nesse mês de dezembro, onde nós comemoramos o Natal. Claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nem muito menos no mês de dezembro, mas o que importa é que Jesus nasceu. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A salvação veio aos homens pela misericórdia do nosso Deus. A minha intenção é caminharmos numa maior porção dos textos, dos capítulos. Vamos ver se vai fluir, você vai me dar um retorno aí, se vai ficar bom assim, se não vai ficar muita informação em pouco tempo, mas vamos caminhar aqui. A intenção hoje é irmos do versículo 1 até o versículo 13, onde fala da preparação do ministério de Jesus. Hoje nós vamos ver sobre a preparação do ministério de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diante de tantas más notícias, nós vamos começar o mês de dezembro com a melhor de todas as notícias, o evangelho de Cristo. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Jesus veio aos homens. Nós não temos como nos salvar. Nós somos perversos, somos pecadores. Nós pecamos contra Deus e fomos separados da glória de Deus. Mas, contudo, entretanto, todavia, há salvação para nós. Em Jesus Cristo. Jesus habitou entre nós, o Filho de Deus se fez homem para nos salvar e para nos libertar. Essa é a boa notícia. Existe perdão para o nosso pecado, reconciliação com Deus. Então, vamos começar o mês de dezembro com a melhor de todas as notícias, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguns vão dizer que esse primeiro versículo do Evangelho de Marcos, na verdade, é o título do Evangelho. E Marcos já está mostrando qual é o seu objetivo, mostrar Jesus e dizer que ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Ele é o Filho do Deus eterno. Marcos, diferente de Mateus e Lucas, ele não começa com o nascimento de Jesus, né? Mateus começa até com a genealogia. Não, Marcos já começa no livro do profeta Isaías. É interessante que nós estamos saindo de Isaías e os primeiros versículos do Evangelho de Marcos é justamente uma profecia que está no livro de Isaías. Então, Marcos não começa com
o nascimento de Jesus, mas começa com o preparo de Jesus para o seu ministério. Os passos de Jesus antes de começar o seu ministério. E pelo menos 3 passos nós vamos ver hoje: o aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. E nós vamos aprender com esses 3 eventos na vida de Jesus que antecederam o seu ministério de forma efetiva. Versículo 2 e 3 diz assim: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Marcos começa o seu evangelho a partir do livro de Isaías, que aproximadamente 700 anos antes profetizou sobre o Messias e profetizou também que viria alguém antes de Jesus para preparar o caminho. O texto é Isaías 40, versículo 3, que diz: uma voz clama, no deserto prepare o caminho do Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então, o primeiro passo que antecedeu o ministério de Jesus foi justamente João Batista. Isaías está apontando para João Batista, o último profeta. É maravilhoso perceber que a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa. E Jesus já foi profetizado que viria alguém antes dele 700 anos antes. E essa promessa se cumpre em João Batista. Jesus veio, mas antes da obra dele começar efetivamente, vem João Batista pregando arrependimento no deserto. Né? Um ministério bem exótico, bem diferente dos líderes religiosos que estavam ali naquele tempo. E é maravilhoso percebermos que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele cumpre todas as suas promessas. Depois de aproximadamente 400 anos de silêncio profético, surge o último profeta que foi profetizado a sua vinda 700 anos antes. O Senhor, o nosso Deus, cumpre todas as suas palavras. Ele disse que enviaria o Messias. Jesus nasceu. Ele disse que Jesus morreria, mas 3 dias depois ele ressuscitaria e tudo se cumpriu. E agora há uma promessa, a última promessa que nós esperamos: Jesus vai voltar para buscar os seus filhos, para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. O Senhor, o nosso Deus, cumpre todas as suas promessas. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se foi Deus que disse, ele vai cumprir. Não importa se tem muito tempo de silêncio, se as coisas parecem que não vão acontecer, se o Senhor Deus disse, se a palavra veio de Deus, ele vai cumprir a sua promessa. Depois de 700 anos, a promessa de Deus se cumpre. João Batista, aquele que veio preparar o caminho para que Jesus começasse o seu ministério. Versículo 4 e 5. E assim foi que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Como eu disse, depois de 400 anos de silêncio profético, aparece o último profeta, João Batista. Ele surge no meio do povo e ele vai pregar arrependimento. A pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em um determinado momento, o batismo era algo normal para os judeus, porque era um rito de iniciação para aqueles que se convertiam ao judaísmo. Né? Os judeus prosélitos passavam por esse batismo, mostrando que agora eles eram judeus. Mas o batismo de João Batista era um batismo completamente diferente. É um batismo de arrependimento. Não tinha nada a ver com ritual de iniciação. Era um chamado para dar as costas para o pecado e se prepararem, porque o reino de Deus estava próximo. João Batista sabia que o Messias já estava no meio deles. Isso é maravilhoso demais, né? Chama então o povo ao arrependimento. João Batista prega no meio do deserto.
Ele não está preocupado com o seu público, ele está preocupado com a mensagem que ele está pregando. Arrependam-se, o reino de Deus está chegando. Gente, olha só, guardadas as devidas proporções, nós também temos um chamado parecido com João Batista, não temos, não? Nós somos chamados a pregar o arrependimento. Arrependam-se, a vinda de Jesus está próxima. Agora não é mais o começo do ministério do Messias, na verdade, é a conclusão da sua obra, quando Jesus virá buscar a sua igreja, onde todos serão julgados, e aqueles que se entregaram a Cristo receberão então um galardão eterno, e aqueles que rejeitaram Jesus receberão a condenação eterna. Nós temos esse chamado um pouco parecido, não temos não? De proclamarmos a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a sua segunda vinda. E nós devemos pregar o arrependimento. O evangelho deve ser pregado de maneira integral. Se eu prego o amor de Deus, mas não prego que é necessário se arrepender, eu estou pregando o evangelho pela metade, né? Primeiro, eu tenho que pregar a má notícia. Qual é a má notícia? Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e ninguém pode se salvar. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é: Jesus veio salvar os homens. Jesus veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio morrer no nosso lugar. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos apegarmos a Cristo Jesus. Esse é o ministério de João Batista. Versículo 6. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista era diferentão demais. Ele destoava de todos os mestres religiosos da sua época, que pregavam no templo, que pregavam nas sinagogas, que se vestiam bem, que tinham ali todos os seus adornos. João Batista, ele se veste de pelo de camelo. Ele é rude, né? Chega a ser estranho, ele come gafanhotos com mel silvestre. A ênfase não era na sua imagem, a ênfase era na sua pregação. João Batista não estava nem aí para a sua imagem, ele estava interessado em pregar que era necessário se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. Ele se parece com Elias. João Batista é essa figura de Elias, do profeta Elias, na verdade. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de sua sandália. João Batista sabia quem ele era. Sabia qual era a posição dele. Ele foi chamado para preparar, olha só, gente, preparar a vinda do Messias. Mas ele diz: tem um que é muito maior do que eu. Eu não sou nada. Ele deixa muito claro: eu não sou o Messias. Eu não sou o Salvador de vocês. Eu só vim preparar o caminho para que o Messias pudesse vir. Há muitas pessoas que gostam dessa posição de ser salvador dos outros, não gosta? Há pessoas que gostam de ter esse domínio sobre os outros, ou de se aproveitar da fragilidade dos outros, né? Ou ter todo esse orgulho de ter um domínio sobre os outros, né? Ter essa autoafirmação: eu sou importante para alguém, aquela pessoa me tem como alguém muito importante. Não, João Batista está dizendo: eu não sou o salvador de vocês. Definitivamente, eu não sou. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem o meu lugar. Eu aponto para Cristo. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Naquele tempo empoeirado, onde todo mundo usava sandálias, ninguém queria sujar as suas mãos tirando as suas próprias sandálias. Por isso, normalmente existia um escravo que tinha uma função: tirar a sandália dos pés do seu senhor ou das pessoas daquela casa. Essa era a função mais baixa. Aquele escravo que não sabia fazer nada, né? Aquele que não tinha nenhuma especialização, nenhum curso técnico, nenhuma habilidade. Assim, você sabe fazer nada, meu filho? Não sei nada. Então, você vai ser aqui que vai tirar a sandália dos pés de todo mundo, ok? Você é o escravo menor, o mais desqualificado. E João Batista diz:
sendo o último profeta, ele diz: eu não sirvo nem para tirar as sandálias dos pés do Messias. Eu reconheço o meu lugar. Como é importante a gente saber quem é. Como é bom a gente saber qual é o nosso lugar. Paulo fala sobre isso em Romanos, ele fala, olha, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Saiba quem você é, saiba qual é o seu lugar, tenha sempre uma atitude humilde. Né? Eu sou pequeno mesmo, mas Deus é grande. Eu sou fraco mesmo, mas Deus é poderoso. Eu sou falho, mas o meu Deus é perfeito. Né? Eu sou limitado, mas o meu Deus é onipotente. Eu sei o meu lugar. Eu sei dos recursos que eu tenho, eu sei da minha fragilidade, mas eu sei também quem Deus é. Essa deve ser a nossa visão. E o centro da pregação de João Batista era Jesus. Hoje, o centro de muitas pregações é o homem. Hoje, o endeusado, normalmente, é o homem. Nós temos que olhar para Jesus e dizer, ele é o centro. É para ele que nós apontamos. É para ele que a minha vida aponta. O João Batista sabia que o propósito da sua vida era apontar para Jesus. E esse também é o propósito da minha vida, e esse também é o propósito da sua vida, que Jesus seja revelado através de nós. Que através das nossas boas obras o Senhor seja glorificado. Né? Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, mas a luz que temos ela não vem de nós mesmos, nós refletimos a luz de Cristo em nós. Então, guardadas as devidas proporções, nós temos esse chamado de chamar a humanidade ao arrependimento, dizendo, arrependam-se, se rendam a Cristo, a volta de Jesus está próxima, será estabelecido de uma vez por todas o reino de Deus. Né? E nós somos chamados não para nos mostrar, nós fomos chamados não para mostrar nossa imagem, não para colocar o homem no centro, nós fomos chamados para apontar para Jesus e dizer, Jesus é o centro, Jesus é o Salvador, Ele é o libertador, eu estou apontando para Ele. Vocês podem ver as minhas boas obras, mas eu estou apontando para Cristo, o nosso Salvador. Esse é o propósito da nossa vida, e aí nós nos colocamos no nosso lugar. Né? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito no lugar onde você está trabalhando? Qual é a razão de você ter nascido nessa família? Qual é a razão de você ter nascido nesse bairro, de você estar morando nessa casa? Mostrar Jesus para as pessoas. Mostrar o Salvador para as pessoas. Esse é o seu chamado. Esse é o seu propósito. Nós não somos dignos nem de desatar as sandálias de Jesus, mas pela sua misericórdia nós somos chamados para mostrar Ele na nossa vida. Aleluia! Versículo 8, eu batizei vocês com água, Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Zé Antônio escreveu que João Batista se apresentou como indigno de ser escravo de Jesus. Por sua vez, se apresentou como servo dos discípulos, não só desatando as suas sandálias, como também lavando os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Jesus ainda disse no final, né, Zé Antônio, disse assim, eu estou fazendo para que vocês possam aprender e fazer isso uns com os outros. É maravilhoso isso. Nós devemos realmente ser ali o menor de todos. Jesus deu exemplo para nós. E João Batista diz, eu vim batizar vocês com água, mas vai vir um superior a mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. O batismo com água é um símbolo daquilo que o Espírito Santo opera em nós. Né? O batismo com água é um símbolo de arrependimento, é símbolo de que eu estou dando as costas para o mundo, eu estou morrendo para o mundo e agora estou sendo vivificado em Cristo e eu vivo para Deus. Mas se o Espírito de Deus não operar essa obra em nós, se Ele não nos fazer nascer de novo, todo o ritual externo é vazio e sem propósito. Não há poder nas águas do batismo, não há poder no batismo em si. Ali é um ritual, é um símbolo do que o Espírito Santo opera em nós. Então João Batista está dizendo, o que eu estou fazendo aqui é só um rito, é um símbolo externo do que o Espírito Santo vai fazer em vocês. Aquele que é o Consolador, aquele que nos conduz em toda a verdade,
aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos capacita a testemunhar do poder do nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito Santo. Então, João Batista está dizendo, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, é uma obra interior. Gente, conversão não é mudar de igreja, não é mudar de religião. Conversão não é mudar o endereço da igreja para a qual eu vou. Conversão é novo nascimento, é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É algo que só o Senhor pode operar em nós. Se você não tem essa experiência de novo nascimento, ore, peça ao Senhor, clame por Ele, busque ajuda para que você possa experimentar desse novo nascimento em Jesus. Então, o primeiro ato que antecede o início do ministério de Jesus é a vinda de João Batista. O segundo ato é o batismo de Jesus. Olha que interessante, Jesus foi batizado. Por que você não batizou ainda? Né? E por que você está esperando para ser batizado? Se até Jesus, que não precisava ser batizado, foi batizado. O batismo de Jesus, versículo 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré, de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O batismo de Jesus foi um evento glorioso. Estava presente ali Jesus, o Filho, estava presente ali o Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Estava presente ali o Espírito Santo em forma de pomba, né? Isso é maravilhoso. O Zé Antônio escreveu que nascer da água é nascer após morrer com Cristo no batismo. Amém. É nascer após morrer com Cristo no batismo. Louvado seja o Senhor. Nós morremos com Cristo e vivemos nele. Aleluia. Jesus é batizado por João Batista. Gente, eu estou falando rápido demais? Se eu tiver, pode falar, tá? Porque são 8 horas e eu não quero me delongar muito. Se eu estiver falando rápido, fala assim, pastor, você está correndo demais. Pode falar aqui, tá? Jesus é batizado por João Batista. Mas para que Jesus foi batizado se Jesus não tinha nenhum pecado? Por que Jesus foi batizado se ele não tinha do que se arrepender? Se o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Para que Jesus tinha que ser batizado? Por alguns motivos. Jesus estava ali referendando o ministério de João Batista. Jesus estava ali confirmando o ministério de João Batista. Por isso Jesus se submete ao batismo. E, na verdade, João Batista, a princípio, ele relutou em batizar Jesus. Mas Jesus falou assim, cumpra o que tem que fazer. Deixa a coisa acontecer, João. Vamos lá, me batiza aí. É isso que você tem que fazer mesmo. Que honra. Cara. Olha só. Por isso que a palavra fala também, não teve alguém maior do que João. Né? Não teve. E o menor no reino de Deus é maior do que João. Isso é maravilhoso. Né? Então, o João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. Jesus não precisava se arrepender de nada, mas Jesus estava confirmando o ministério de João Batista. Jesus também estava se identificando com o homem pecador. Jesus levou os nossos pecados na cruz e no batismo, Jesus já está se identificando conosco, dizendo, olha, eu não tenho pecado, mas eu estou me identificando com os pecados de vocês. Por isso que Jesus se submeteu ao batismo. Ele estava ali dando início ao seu ministério. Foi 3 eventos, né, que marcaram o início do ministério de Jesus, a vinda de João Batista e o seu batismo também. E Jesus está anunciando ali também a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está dizendo já ali, ó, sem abrir a boca. Ele está mostrando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Essa é a obra que eu vou operar. Jesus estava mostrando todas as coisas naquele batismo, porque Jesus não tinha do que se arrepender. Não era um batismo de arrependimento, mas ele estava se identificando com o homem pecador. O batismo de Jesus foi um evento
glorioso. Né? João Batista relutou no começo, olha só o que diz Mateus 3,15. Ele disse, Jesus, não vou te batizar, não é possível isso. Mas Jesus diz, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vamos cumprir, João, tudo que tem que ser feito. Gente, e olha a atitude humilde de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, se submetendo ao batismo de um homem, João Batista, sendo o último profeta, mas um homem falho, um homem limitado, pecador também. João Batista está batizando aquele que é o seu próprio Salvador. Que loucura isso! É maravilhoso, eu digo loucura porque é maravilhoso isso. E veja como a humildade de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus, de sermos humildes, gente, de sermos pacificadores, de olhar o outro como superior a nós mesmos. Nós temos que ter esse coração manso, esse coração humilde, esse coração quebrantado, esse coração que se sujeita. Foi isso que Jesus fez. Pense comigo, Deus, porque Jesus é Deus, mesmo ele se fazendo em forma de homem, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. O Deus eterno, porque Jesus também não foi criado, ele foi batizado por um homem pecador. Esse é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A Trindade estava ali reunida, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e o Pai dizendo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Que maravilha a gente ouvir isso do Senhor, hein? Ah, como eu desejo ouvir isso de Deus. Ah, como é maravilhoso você ouvir isso de Deus. Imagina Deus virar para você e dizer assim, esse é o meu filho amado, você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. Esse deve ser o nosso alvo, gente, não é? Claro que nós vamos ser imperfeitos, claro que nós vamos ser falhos, é claro que nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, então o Senhor pode olhar assim para nós e dizer, esse é meu filho amado e eu tenho prazer. Esse deve ser o alvo da nossa vida, não ser reconhecido pelos homens, não ser famoso pelos homens, mas ser reconhecido diante dos anjos no céu, onde o Senhor vai virar para os anjos e dizer, está vendo aquele ali? Como ele falou da vida de Jó, falou assim, está vendo aquele ali? Íntegro, reto, se desvia do mal. Está vendo aquele ali? Eu tenho prazer nele. Aquela mulher me dá prazer. Aquele homem me dá prazer. Aquele jovem me dá prazer. Ele vive de maneira íntegra e ele quer me agradar, mesmo de forma limitada, frágil. Mas o Senhor pode dizer para você, você é meu filho amado e você me dá prazer. Batismo de Jesus. O último ato para iniciar o ministério de Jesus, para a gente encerrar, que nós já passamos da hora. A tentação de Jesus. Logo depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto, ele fala muito conosco. Olha só, depois daquele evento glorioso, Jesus não sai dali para uma festa. Jesus sai dali e vai direto para o deserto. Mas ele não vai para o deserto levado pelo diabo ou com suas próprias pernas. Jesus é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Versículo 12 e 13 é o último versículo de hoje, eu prometo. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Nós podemos ir ao deserto de duas maneiras. Com as nossas próprias pernas. Quando a gente faz um negócio errado, quando a gente troca os pés pelas mãos, a gente faz uma besteira ali e a gente vai arcar com aquelas consequências, muitas vezes nós vamos para o deserto. Moisés foi para o deserto porque ele matou um egípcio defendendo um hebreu. Né? Não era hora dele fazer isso, ele não ia libertar o povo
da opressão daquela maneira. Então Moisés vai para o deserto porque ele estava fugindo. Tem gente que vai para o deserto fugido, tem gente que vai para o deserto como consequência de uma escolha errada, mas tem gente que vai para o deserto porque Deus está levando ele para lá. Para que, gente, nós vamos para o deserto? Para que nós vamos, que a gente fala aqui em Minas, né? O que nós vamos caçar no deserto? Se o Senhor está nos levando, é porque Ele quer fazer algo em nós. Nós vamos ver também que homens de Deus passaram pelo deserto para aprenderem de Deus, para verem a manifestação da glória de Deus, para dependerem de Deus, para se tornarem mais humildes, para se tornarem mais santos, para serem purificados, para experimentarem de Deus. Então, crentes, fiéis, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, também passam por momentos de deserto. O próprio Filho de Deus, Jesus, passou antes de iniciar efetivamente o seu ministério. Esse foi o último ato antes de Jesus começar o seu ministério, foi justamente passar 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Adão foi tentado no paraíso e ele pecou. Jesus foi tentado no deserto, 40 dias, e venceu. Venceu pela palavra. É interessante que Jesus no batismo ouve do Pai, ouve assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você vai ver que a primeira palavra que nós temos registrada em relação à tentação de Jesus, o diabo vira para Jesus e diz, já que você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É como se ele tivesse colocado a paternidade de Deus em relação a Jesus em xeque. É como se ele dissesse assim, você é filho de Deus de verdade? Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Por que você está esses 40 dias aqui no deserto? Por que você está passando fome aí e as coisas não estão dando certo para você? Se você é o filho de Deus, por que você está passando por isso? Mas Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Claro que não. Jesus tinha convicção de quem ele era, de qual era o seu propósito. E nós precisamos dessa identidade, gente. Nós precisamos de ouvir Deus falando para nós, olha, você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida, ponto final. A partir daí, eu não fico em dúvida. Se eu estou passando num momento muito difícil, eu sei que sou filho de Deus. Eu não duvido da paternidade de Deus, eu sei quem eu sou e acabou. Ah, mas tá difícil, eu estou lutando com isso, eu não estou conseguindo avançar em Deus aqui. Opa, mas eu sou filho de Deus. O diabo não vai colocar dúvida no meu coração, porque eu já ouvi que eu sou filho de Deus e ponto final. Então Jesus é levado para o deserto e ele passa 40 dias sendo tentado. Gente, o diabo é insistente e nós precisamos ser resistentes. Né? A palavra diz, resistir, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é resistir uma vez, não é resistir 2 vezes, não é resistir 3 vezes, é resistir sempre. O diabo, ele é insistente. Por isso nós temos que ser persistentes em nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, damos início aqui aos nossos devocionais em Marcos. E nós vimos aqui o que antecedeu o início do ministério de Jesus. A vinda de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto. E a partir daqui, Jesus começa o seu ministério. Lições para nós hoje. Jesus veio nos salvar. Ele é a melhor notícia que você pode receber. Talvez você está esperando uma boa notícia em dezembro. Eu oro para que Deus te dê boas notícias. Eu oro para que Deus possa atender os clamores que você tem feito. Eu oro para que Deus opere isso na sua vida. Mas nós já recebemos a melhor notícia que nós precisávamos. Jesus veio salvar o homem pecador. E eu repito o que Paulo disse, do qual eu sou o pior de todos. Nós somos pecadores. O Senhor cumpre todas as suas promessas. 700 anos antes, Isaías profetizou sobre aquele que veria preparar o caminho do Senhor. Depois de 700 anos, nasce João Batista e ele vem assumir esse papel de preparar o caminho do Senhor. O Senhor cumpre todas as suas promessas. Uma lição para nós, mesmo depois de um aparente silêncio, 400 anos de silêncio profético, a palavra de Deus se cumpre. Não importa quanto tempo, se Deus falou, vai acontecer.
Descansa em Deus. Não tente se apressar. Não tente passar na frente de Deus. Fique tranquilo, em nome de Jesus. Uma lição para nós: todo cristão é chamado para pregar ao mundo o evangelho de Deus. Nós somos chamados a pregar o arrependimento em Jesus e dizer: a vinda de Jesus está próxima. O reino de Deus está próximo. Não agora o Messias com a sua obra, mas o Messias que vai consumar a sua obra, vai concluir tudo, julgando os homens, trazendo salvação, galardão, mas também vida, mas também o juízo de Deus, né? Então, nós somos chamados a sermos esses que vão proclamar: Jesus está voltando. Você tem que ser esse proclamador. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas Ele nos ama. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer restaurar a sua história. Ele quer te fazer nascer de novo da água e do Espírito. Essa é a vontade de Deus. E o centro da nossa pregação tem que ser Jesus, como era o centro da pregação do João Batista. A nossa vida precisa apontar para Jesus. E a última lição: crentes fiéis, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, também passam por deserto. Por que nós passamos pelo deserto? Para aprendermos mais de Deus, para ficarmos mais humildes, para vermos a manifestação da glória de Deus, para experimentarmos de Deus como nós não experimentaríamos em nenhum outro lugar. Amém?